Narrativa. Eu estava terminando alguns diagnósticos de sistema quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Eu quase ignorei, mas alguma coisa me fez atender. Você precisa me deixar entrar. Estou do lado de fora. A voz dela. Depois de 7 meses de silêncio. Lá estava. Sem cumprimento. Sem explicação. Só uma exigência. Eu olhei pela janela. Ela estava parada na porta da frente, braços cruzados, parecendo exatamente alguém que esperava obediência. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Abre a porta. Eu desliguei e fui até a porta, não porque ela pediu, mas porque eu queria ver isso de perto. Quando abri, ela passou por mim como se ainda morasse aqui. Esse foi o primeiro erro dela. Você não pode simplesmente aparecer sem avisar. Ela se virou, escaneando a sala de estar. Tudo estava diferente. Móveis novos, disposição nova, pintura nova. Eu tinha arrancado cada traço da estética dela no mês depois que ela foi embora. Você redecorou. Ela disse isso como se fosse uma acusação. Acontece que eu tenho um gosto decente quando me permitem usá-lo. Ela ignorou isso e sentou no sofá. Meu sofá. Aquele que ela não teve nenhuma participação em escolher. Eu sei que as coisas terminaram mal. Eu fiquei de pé. Você saiu andando, me disse que eu era chato, e disse que eu era só o chão que você pisava enquanto ele era o céu em que você voava. Isso não é terminar mal. Isso é terra arrasada. Ela se mexeu desconfortavelmente. Bom. Eu estava emocional. As pessoas dizem coisas que não querem dizer. Não. Você disse exatamente o que queria dizer. Você queria emoção. Você queria alguém que vivesse no limite. Você conseguiu ele. Então por que você está na minha casa? Nossa casa. Home. Confira a escritura. Seu nome saiu no dia depois que você foi embora. Junto com as contas bancárias, o seguro, tudo. O rosto dela ficou pálido. Ela genuinamente achava que ainda tinha algum direito aqui. A presunção era impressionante. Você não pode fazer isso sem me avisar. Eu mandei os papéis pro endereço da sua mãe. Você nunca respondeu. Isso é com você. Ela se levantou, e eu conseguia ver ela recalibrando. O roteiro que ela tinha preparado não estava funcionando. Olha, eu vim aqui porque preciso explicar algumas coisas. Sobre o que aconteceu com o Hudson. Hudson, o instrutor de esportes radicais. O homem que supostamente era tudo que eu não era. Eu vi as notícias. Acidente feio numa festa numa mansão. Piscina, não era? O maxilar dela travou. Então ela sabia que eu sabia. Foi mais complicado do que as notícias fizeram parecer. Tenho certeza que foi. Mas aqui está a coisa. Eu realmente não me importo. Você foi embora. Você escolheu seu caminho. O que aconteceu nesse caminho é problema seu, não meu. Ela deu um passo mais perto, e eu conseguia ver o desespero começando a se infiltrar na expressão dela. Você não entende. Tudo desmoronou. Ele não consegue trabalhar mais. As contas médicas são insanas. Eu pensei que talvez. Você pensou que talvez pudesse voltar aqui, e eu o quê? Cuidar de você. Pagar suas contas. Silêncio. Era exatamente isso que ela pensava. Você realmente acha que eu sou tão patético? Eu acho que você é uma boa pessoa que cumpre a palavra. A gente fez votos. Eu realmente ri. Não consegui evitar. Votos que você quebrou no segundo em que decidiu que ele era mais interessante do que estabilidade. Não me cite promessas de casamento quando você mesma as queimou. Ela tentou um ângulo diferente, suavizando a voz. Eu cometi erros. Eu admito isso. Mas eu mudei. Essa situação toda me ensinou o que realmente importa. O que realmente importa. Ou quem realmente tem dinheiro. O rosto dela corou. Acerto direto. Isso não é justo. Justo? Você quer falar sobre justo? Você passou 3 anos me fazendo sentir inadequado. Como se fornecer uma vida confortável fosse de algum jeito um insulto para você. Agora que seu caçador de emoções não consegue mais proporcionar emoções, você quer o cara chato de volta. Como exatamente isso é justo? Ela não tinha resposta. Só ficou parada ali. Provavelmente percebendo que o plano dela estava desmoronando mais rápido do que ela esperava. Eu não estou pedindo para você casar comigo de novo. Estou pedindo ajuda. A ajuda temporária. Não. Assim simplesmente? Não. Assim simplesmente. Você não pode me pegar e me largar sempre que for conveniente. Eu não sou um plano reserva. Ela pegou a bolsa, a raiva substituindo o desespero. Você realmente vai ser tão frio assim? Eu vou ser tão claro assim. Tem diferença. Ela foi em direção à porta, depois parou. Você vai se arrepender disso. Eu me arrependo de ter desperdiçado 3 anos com alguém que me via como uma rede de segurança. Mas te mandar embora agora?
Isso eu não vou me arrepender. Ela saiu sem dizer mais nada. Eu fechei a porta, tranquei, e voltei pro meu trabalho. 7 meses atrás, a saída dela me destruiu. Hoje, a volta dela nem registrou como um blip. Era assim que eu sabia que eu realmente tinha superado. 2 dias se passaram antes dela ligar de novo. Dessa vez, eu não atendi. Ela deixou um voicemail. Precisamos terminar nossa conversa. Tem coisas que você não sabe. Coisas que explicam tudo. Eu deletei. Ela apareceu de novo no sábado de manhã. Eu estava tomando café no pátio dos fundos quando ouvi a campainha. Persistente. Eu dava esse crédito a ela. Quando abri a porta, ela parecia diferente. Cansada. A confiança polida de antes tinha rachaduras. 5 minutos. É tudo que estou pedindo. Eu considerei fechar a porta. Mas a curiosidade venceu. Eu queria ouvir como ela planejava girar isso. Você pode ficar bem aí. O cronômetro começa agora. Ela respirou fundo, se recompondo. O acidente não foi só azar. Eu preciso que você entenda o que realmente aconteceu naquela noite. Eu li os artigos. Cara pulou na piscina, calculou mal a profundidade, lesão na coluna. O que tem pra entender? Ele não pulou simplesmente. Eu incentivei. Agora ela tinha minha atenção. A festa era nessa mansão alugada ridícula. Todo mundo estava bebendo, se exibindo. Hudson estava fazendo o de sempre, sendo o centro das atenções. Alguém brincou que ele deveria pular do telhado para a piscina. Todo mundo riu, mas eu vi que ele estava considerando. E você disse para ele não fazer, né? Porque isso é insano. O silêncio dela respondeu essa pergunta. Você disse para ele fazer. Eu não forcei ele. Mas sim, eu o pressionei para provar que ele conseguia. Eu estava filmando. Achei que seria conteúdo incrível. Ele estava hesitando. E eu disse alguma coisa tipo, achei que você era destemido na frente de todo mundo. Então você manipulou ele para fazer algo estúpido por fama nas redes sociais. Não era para dar errado. Ele já tinha feito saltos assim antes. Como eu ia saber que a piscina tinha só 1,20 m de profundidade daquele lado? Talvez verificando antes? Ou não incentivando alguém a arriscar a vida por cliques? Ela desviou o olhar. O vídeo mostra tudo. Eu torcendo para ele, o salto, o impacto. Os amigos dele queriam processar, mas os advogados disseram que foi escolha dele pular. Tecnicamente, eu não fiz nada ilegal. Tecnicamente, mas moralmente, você destruiu a vida de alguém porque precisava de atenção. Eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. E agora ele está paralisado, quebrado, e preso com alguém que se importa mais com a imagem dela do que com o bem-estar dele. Isso não é verdade. Então por que você está aqui em vez de com ele? Ela não respondeu imediatamente. Quando respondeu, a voz estava mais baixa porque cuidar de alguém assim é difícil. As consultas constantes, os equipamentos, as modificações em tudo. A família dele ajuda, mas eles me culpam. Os amigos dele me cortaram completamente. Estou afogada em contas médicas e ele não consegue trabalhar mais. Os patrocínios que ele tinha todos desistiram dele. E você achou que eu sentiria pena de você? Eu achei que você entenderia que eu cometi um erro e estou tentando consertar. Fugindo das consequências? Isso não é consertar nada. Isso é abandonar ele do mesmo jeito que você me abandonou. A expressão dela endureceu. Não compare as duas situações. Por que não? As 2 vezes, quando as coisas ficaram difíceis ou chatas, você pulou fora. Você queria a emoção do salto sem considerar a aterrissagem. É isso que você é. Você não sabe como é. Todo dia é a mesma rotina. Remédios, fisioterapia, ver ele lutar com tarefas básicas. É sufocante. Parece familiar. Você descreveu nosso casamento do mesmo jeito. Estável, previsível, sufocante. Exceto que eu não estava paralisado. Eu era só consistente. Ela chegou mais perto e eu consegui ver lágrimas se formando, mas elas pareciam calculadas. Eu sei que te machuquei. Eu sei que não mereço sua ajuda, mas eu não tenho pra onde ir. Minha família não fala comigo depois do que aconteceu. A família dele me odeia. Estou sozinha. Você não está sozinha. Você tem o Hudson, o homem que você escolheu no meu lugar, o céu em que você decidiu voar. Ele não é mais a mesma pessoa. E aí está. Ele não é mais útil pra você. Então você está descartando ele, exatamente como fez comigo quando eu não era emocionante o suficiente. Não é isso que estou fazendo. Então volta pra ele. Seja a parceira que você prometeu ser. Lide com sua bagunça. Ela enxugou os olhos, a raiva substituindo as lágrimas. Você está gostando disso, né? De me ver lutando. Não, eu só não estou te resgatando de problemas que você criou. Tem diferença. Então é isso. Você vai me deixar sem nada. Você se deixou sem nada quando escolheu destruir tudo que era estável na sua vida por uma emoção. Eu não sou sua rede de segurança.
Ela se virou e foi pro carro sem dizer mais nada. Eu fechei a porta e voltei pro meu café. Estava frio agora, mas eu não me importei. A conversa confirmou o que eu já suspeitava. Ela não voltou porque sentia minha falta. Ela voltou porque precisava de uma solução para os problemas dela e eu não estava interessado em ser a solução de ninguém mais. Ela não me contatou por uma semana depois disso. Eu achei que talvez ela finalmente tivesse entendido a mensagem. Então numa quinta-feira à noite, ela apareceu de novo. Dessa vez ela não tocou a campainha. Só bateu alto e insistente. Eu abri a porta e a encontrei segurando uma pasta. Preciso que você olhe isso. Mais explicações? Estou bem. Contas médicas, documentos legais, o quadro completo do que estou enfrentando. Ela tentou passar por mim, mas eu bloqueei a entrada. Você não vai entrar. O que quer que precise dizer, diga daí. Ela abriu a pasta, me mostrando páginas de faturas de hospital, pedidos de seguro, cronogramas de terapia, números que fizeram meus olhos se arregalarem apesar de mim mesmo. É isso que eu enfrento todo santo dia e só está piorando. Isso é infeliz, mas não é meu problema. Poderia ser parte do seu problema se você só escutasse. Não estou pedindo caridade. Estou pedindo uma parceria. Uma parceria? Eu não consegui evitar o sarcasmo. Exatamente em que eu estaria me associando? Me deixar voltar a morar, temporariamente, só até eu me recuperar financeiramente. Eu posso contribuir com as despesas da casa, dividir custos. Você mal notaria que estou aqui. A audácia era impressionante. Você está falando sério agora, completamente. Pense logicamente. Você tem espaço. Eu preciso de espaço. A gente pode coexistir como colegas de quarto, sem amarras. Colegas de quarto, com minha ex-esposa que me deixou por outro homem e agora está tentando escapar das consequências de aleijar ele. Essa é uma forma dura de colocar. É uma forma precisa de colocar. E a resposta é não. Encontre um apartamento, consiga um emprego, lide com sua própria vida. Estou tentando conseguir um emprego, mas tudo exige referências e meu último empregador não vai dar uma depois que eu sair de repente. Apartamentos exigem caução que eu não tenho. Você é minha única opção. Não, eu sou sua opção mais fácil. Tem diferença. Ela fechou a pasta, a voz mudando para algo mais afiado. Tudo bem, vamos falar sobre o que eu tenho direito. A gente foi casado por 3 anos. Estado de propriedade comunitária. Eu poderia lutar por metade de tudo que você ganhou durante esse tempo. Você poderia tentar, mas perderia. Eu tinha um advogado redigir documentos de separação na semana depois que você foi embora. Você tinha 30 dias para contestar. Você não contestou. Eles são finais. Você está blefando. Não estou. Confere com qualquer advogado. Você abriu mão das suas reivindicações quando não respondeu ao processo. O rosto dela ficou vermelho. Ela genuinamente não sabia. É por isso que você estava tão calmo quando eu apareci. Você já tinha protegido tudo. No dia que você saiu, eu liguei pro Bruce Atkins. Ele é minucioso. Tudo foi resolvido antes mesmo de você se instalar na casa do Hudson. Quem é Bruce Atkins? Meu advogado. Aquele que você vai ouvir falar se continuar aparecendo aqui fazendo exigências. Ela deu um passo para trás, reavaliando de novo. Eu não pensei que você tivesse capacidade para ser tão calculista. Eu aprendi observando você. Você sempre estava 3 passos à frente quando isso te beneficiava. Eu só apliquei o mesmo princípio. Então o quê? Você vai me deixar ficar sem teto? Destituída. Você tem família. Você tem amigos. Você tem o Hudson. Você tem opções, só não confortáveis. Minha família me deserdou depois que souberam do acidente. Meus amigos eram realmente seus amigos, e eles escolheram você. A família do Hudson mal me tolera, e ele não consegue sustentar ninguém agora. Parece que você queimou todas as pontes que cruzou. Eu cometi erros, tá? Eu admito. Mas isso significa que eu mereço perder tudo? Você não perdeu tudo. Você jogou tudo fora. Tem diferença. Ela me encarou por um longo momento, e eu conseguia ver ela mentalmente passando por diferentes abordagens. Raiva não funcionou. Culpa não funcionou. Negociação não funcionou. E se eu oferecesse algo em troca? Tipo o quê? Eu poderia ajudar na casa. Cozinhar, limpar, o que você precisar. Eu tenho um serviço de limpeza, e eu cozinho minhas próprias refeições muito bem. Então o que você quer? Tem que ter alguma coisa. Eu quero que você vá embora. É isso que eu quero. Eu quero que você pare de aparecer aqui tentando manipular seu caminho de volta para uma vida que você escolheu abandonar. Isso não é manipulação. Isso é eu sendo honesta sobre uma situação desesperadora. Não, honesta teria sido admitir que você precisava de mim quando ainda tinha chance de consertar as coisas. Isso é você percebendo que calculou mal e tentando desfazer seu erro. Você pode me culpar por tentar? Eu posso te culpar por achar que eu sou burro o suficiente para cair nisso.
Ela fechou a pasta e colocou debaixo do braço. Sabe de uma coisa? Talvez você esteja certo. Talvez eu tenha calculado mal. Eu achei que por baixo de toda essa estabilidade quieta, ainda tinha alguém que se importava. Acho que eu estava errada. Você não está errada sobre eu me importar. Eu só me importo mais comigo mesmo do que em te resgatar. Essa é a lição que você me ensinou. Ela voltou pro carro, entrou, e foi embora. Dessa vez, eu notei que o carro era diferente. Mais velho, mais barato, o SUV caro que ela dirigia tinha sumido. Tudo estava alcançando ela. As dívidas, as consequências, as pontes queimadas. E ela estava ficando sem lugares para pousar. Mas isso não era mais minha responsabilidade. Eu fechei a porta e entrei. Meu celular vibrou 1 hora depois. Uma mensagem de número desconhecido. Isso não acabou. Eu bloqueei e anotei mentalmente para ligar pro Bruce de manhã, só por garantia. Eu liguei pro Bruce Atkins logo cedo na sexta-feira de manhã. Ele atendeu no segundo toque. Deixe eu adivinhar. Ela voltou. Como você sabe? Porque elas sempre voltam quando o dinheiro acaba. O que ela está tentando? Eu contei sobre as visitas, as exigências, as ameaças veladas. Ela não pode tocar em nada, Bruce confirmou. A separação foi limpa. Ela não tem nenhum direito legal. Mas documente tudo. Mantenha registro de toda a interação. Já estou fazendo isso. Bom. Agora, já que estamos conversando, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? O caso do acidente. Não está fechado. A família do Hudson está explorando um processo civil contra ela por negligência. Eles estão construindo um caso de que o incentivo dela constitui perigo imprudente. Eles podem ganhar? Se tiverem um vídeo e testemunhas confirmarem que ela pressionou ele, com certeza. Ela pode enfrentar responsabilidade financeira séria em cima de tudo mais. Quão séria? 7 dígitos, potencialmente. Custos médicos, perda de renda, dor e sofrimento. Não é criminal, mas pode falir ela. Eu processei isso por um momento. Ela não mencionou nenhum processo. Ela provavelmente ainda não sabe. Essas coisas levam tempo para se desenvolver. Mas quando bater, ela vai procurar qualquer um para dividir o fardo. Fique firme. Sem problema. Depois de desligar com Bruce, eu decidi que era hora de parar de reagir e começar a mostrar para ela exatamente onde as coisas estavam. Ela apareceu de novo naquela tarde. Eu já esperava. Dessa vez, eu a encontrei na varanda antes que ela pudesse bater. Precisamos estabelecer alguns limites. Eu só quero conversar. Então converse enquanto a gente anda. Você não entra de novo. A gente desceu a entrada de carros. Ela olhou ao redor da propriedade como se estivesse catalogando o que tinha perdido. Você fez muita coisa no lugar. Acontece que quando você não está sendo constantemente dito que seu gosto é chato, você consegue criar algo que gosta. Eu nunca disse chato. Você disse previsível, estável, seguro. Todos sinônimos de chato no seu vocabulário. Ela não discutiu. Eu tenho pensado no que você disse sobre eu queimar pontes. Talvez você esteja certo. Eu sei que estou certo. Mas aqui está o que você não entende. Eu não saí porque parei de me importar com você. Eu saí porque me sentia presa. Como se toda a minha identidade fosse só ser sua esposa, a parceira estável do arquiteto de sistemas. Eu precisava descobrir quem eu era. E você descobriu? Descobrir. Eu descobri que liberdade é superestimada quando você está se afogando. Isso não é sabedoria. Isso é só arrependimento com passos extras. Ela parou de andar. Por que você está sendo tão frio? Você costumava ser gentil. Eu não estou sendo frio. Estou sendo claro. Você quer que eu suavize isso, torne mais fácil para você se sentir melhor sobre suas escolhas. Eu não vou fazer isso. Então o quê? Você vai só ficar olhando eu desmoronar. Eu vou ficar olhando você lidar com as consequências das suas próprias decisões. Isso não é crueldade. Isso é responsabilidade. Eu vim aqui esperando que você fosse a pessoa que eu lembrava. Eu sou essa pessoa. Só não sou mais seu capacho. Você confundiu gentileza com fraqueza. Eu era gentil porque escolhi ser, não porque tinha que ser. Ela parecia genuinamente frustrada agora. Você fica dizendo que superou. Mas se isso fosse verdade, você não se importaria o suficiente para ficar tão bravo. Eu não estou bravo. Raiva exige investimento emocional. Eu só não estou interessado em ser seu plano B. Então no que você está interessado? Porque do ponto de vista em que estou, você está vivendo nessa casa sozinho, trabalhando o tempo todo, ninguém na sua vida. Como isso é melhor? É pacífico, sem drama, sem entrar num quarto e ficar se perguntando se vou ser criticado por existir. Eu acordo e decido o que quero fazer. Isso é melhor. Isso é solitário. Talvez, mas é minha escolha ser solitário. Quando eu estava com você, eu era solitário e criticado. Isso é um upgrade. Ela não teve resposta para isso.
A gente chegou no fim da entrada de carros. Ela se virou de volta pro carro. Eu fico pensando que tem alguma coisa que eu posso dizer que vai fazer você ver isso de outro jeito. Não tem. Você quer que eu te resgate porque é conveniente. Eu estou escolhendo não fazer porque é saudável. A gente está num impasse. E se eu te dissesse que ainda tenho sentimentos por você? Eu realmente ri. Então eu diria que você tem sentimentos por estabilidade financeira e está confundindo isso com sentimentos por mim. Não são a mesma coisa. Você não sabe o que eu sinto. Eu sei o que você fez. Ações importam mais do que sentimentos. Você sentiu o que sentiu e ainda assim riu. Você sentiu o que sentiu e ainda assim incentivou um homem a arriscar a vida por engajamento nas redes sociais. Seus sentimentos são narradores não confiáveis. Ela entrou no carro, mas baixou o vidro. Eu não vou desistir. Isso é escolha sua, mas entenda isso. Toda vez que você aparece aqui, está desperdiçando seu próprio tempo. Eu não vou mudar de ideia. Nem hoje, nem na semana que vem, nem nunca. Vamos ver. Ela foi embora. Eu voltei para dentro e chequei minhas câmeras de segurança. Eu tinha instalado elas no mês depois que ela foi embora. Chame de paranoia, mas eu queria documentação caso ela tentasse alegar que tinha acesso à propriedade. O Bruce estava certo. Documente tudo. Meu celular tocou naquela noite. Número desconhecido de novo. Eu deixei ir pro voicemail. Eu descobri sobre o processo. A família do Hudson está vindo atrás de mim. Eu preciso de conselho legal. Você pode pelo menos recomendar alguém? Eu deletei a mensagem sem responder. A bagunça dela. O problema dela. Não meu. 3 semanas se passaram sem contato. Eu achei que talvez ela finalmente tivesse aceitado a situação. Então o Bruce ligou com uma atualização. O processo foi aberto. A família do Hudson está indo atrás dela por 2,3 milhões de dólares. Eles têm o vídeo, declarações de testemunhas, mensagens de texto onde ela se gabava do feito antes de acontecer. É a prova de tudo. Como ela está respondendo? Ela está tentando fazer acordo, oferecendo pagamentos mensais que ela não pode pagar de jeito nenhum. Eles não estão interessados. Eles querem uma sentença. O que acontece se ela não puder pagar? Penhora de salário, apreensão de bens, falência. Ela está olhando para a ruína financeira pela próxima década, no mínimo. E ela sabe disso? O advogado dela teria explicado. Ela está desesperada. Isso explicava o que aconteceu em seguida. Ela apareceu numa terça-feira à noite com outra pessoa. Uma mulher que eu não reconheci, talvez uns 50 e poucos anos, com aparência profissional. Eu abri a porta, mas fiquei no batente. Quem é essa? Essa é Cora Pearson. Ela é mediadora. Eu achei que se a gente tivesse uma terceira parte neutra. Não, a mediadora deu um passo à frente. Senhor, eu entendo que há tensão aqui, mas às vezes ter alguém facilitando. Eu não concordei com mediação. Vocês estão na minha propriedade sem permissão. As duas precisam ir embora. Minha ex tentou de novo. Por favor, só me escute. 5 minutos com a Cora presente. Eu te escutei várias vezes. A resposta não mudou. Você não vai morar aqui. Você não vai receber dinheiro. Você não vai receber ajuda. A gente terminou. Eu estou enfrentando um processo que pode destruir minha vida inteira. Você destruiu sua própria vida quando empurrou alguém de um telhado por atenção. Isso não é culpa minha, e não é minha responsabilidade consertar. A mediadora tentou uma abordagem mais suave. Às vezes, em situações como essa, encontrar um meio-termo pode beneficiar todo mundo. Não tem meio-termo. Ela quer algo que eu não estou dando. Isso não é negociação. Isso é ela se recusando a aceitar não. A compostura da minha ex finalmente rachou. Você realmente vai ficar aí parado e agir como se não tivesse nenhuma obrigação comigo? Depois de 3 anos de casamento. Esses 3 anos terminaram quando você saiu. Você não pode reivindicar obrigações retroativamente depois de abandoná-las. Eu cometi um erro. Você fez uma escolha. Erros são acidentes. Você deliberadamente escolheu sair, deliberadamente escolheu incentivar comportamento perigoso, e agora está deliberadamente escolhendo evitar responsabilidade tentando me arrastar para isso. A mediadora olhou entre nós, claramente percebendo que isso não ia a lugar nenhum. Talvez a gente devesse agendar uma sessão formal onde todo mundo teve tempo para... Não vai ter sessão, formal ou de qualquer outro tipo. Essa conversa acabou. Eu comecei a fechar a porta, mas minha ex colocou a mão para impedir. Espera, e se eu assinasse alguma coisa? Um contrato dizendo que eu vou te pagar de volta cada centavo que você me ajudar, com juros. Como você vai me pagar de volta quando nem consegue pagar suas dívidas atuais? Eu dou um jeito. Consigo um emprego melhor, vendo coisas, o que for preciso. Você não tem mais nada para vender, e nenhum emprego que você seja qualificada vai cobrir 2,3 milhões em sentenças judiciais, mais o que você me devia. A matemática não fecha. Então você vai só deixar eu perder tudo? Você já perdeu tudo.
Você só está percebendo agora. Ela olhou para a mediadora, que não ofereceu nada, depois de volta para mim. Eu não entendo como você pode ser tão sem coração. Eu não sou sem coração. Eu só não sou mais responsável pelo seu coração. Você devolveu isso quando foi embora. A mediadora tocou o ombro da minha ex. Talvez a gente devesse ir? Acho que essa abordagem não está funcionando. Não, espera. Ela se virou de volta para mim, o desespero fazendo a voz tremer. E se eu tornasse público, contasse para todo mundo como você me abandonou quando eu precisava de ajuda? Vá em frente. Eu tenho documentação de toda conversa, toda exigência, toda tentativa de manipulação. Eu também tenho os papéis de separação que mostram que você me deixou. A opinião pública não vai ficar do lado da pessoa que aleijou alguém por fama nas redes sociais. Não foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Tem evidência em vídeo. A internet inteira pode assistir você incentivando alguém a pular de um telhado enquanto filma para conteúdo. Boa sorte girando isso. Ela não teve resposta. A mediadora gentilmente a guiou de volta pro carro. Antes de irem embora, minha ex se virou mais uma vez. Espero que você consiga viver consigo mesmo. Eu durmo bem, melhor do que quando era casado com você. Na verdade, eles foram embora. Eu fechei a porta e imediatamente liguei pro Bruce. Ela trouxe uma mediadora. Jogada desesperada. O que você disse? Não. Bom. Continue dizendo não. Ela vai tentar de tudo conforme a pressão do processo aumenta. Não se envolva. Eu não vou. Mais uma coisa. Eu recebi uma ligação do advogado dela. Eles estão perguntando se você estaria disposto a testemunhar sobre o caráter dela num caso civil. Testemunhar como? Sobre o casamento, como ela agia, como tomava decisões, se mostrava padrões de comportamento imprudente. O que você disse para eles? Que eu ia te perguntar. Mas entre nós, seu testemunho poderia ajudar a família do Hudson a construir o caso de que ela foi negligente e imprudente como padrão, não só um erro isolado. Eu pensei a respeito. Marca. Eu testemunho. Tem certeza? Vai piorar as coisas para ela. Ela piorou as coisas para ela mesma. Eu só vou contar a verdade sobre o que eu testemunhei. Justo. Vou avisar eles. Depois de desligar, eu sentei na casa silenciosa. Algumas pessoas poderiam se sentir culpadas, poderiam questionar se estavam sendo duras demais. Eu não me senti culpado. Eu me senti claro. Ela passou 3 anos me fazendo questionar meu valor. Agora ela estava enfrentando consequências e queria que eu amortecesse a queda. Mas eu não era mais uma rede de segurança. Eu era só um homem que tinha aprendido a valorizar sua própria paz acima do caos de outra pessoa. E isso parecia exatamente certo. O depoimento aconteceu 2 meses depois. Eu sentei na frente de 3 advogados representando a família do Hudson e respondi cada pergunta honestamente. Sim, ela demonstrou padrões de tomada de decisão impulsiva durante nosso casamento. Sim, ela priorizou validação externa acima de escolhas responsáveis. Sim, ela deixou o casamento especificamente para perseguir alguém que representava emoção acima de estabilidade. O advogado dela tentou objetar várias vezes, mas isso era um depoimento civil. Minha resposta ficou registrada. O caso foi a julgamento 4 meses depois. Eu não fui obrigado a comparecer, mas o Bruce me manteve atualizado. O júri deliberou por menos de 6 horas. Sentença para a família do Hudson, 2,1 milhões de dólares em danos mais custos judiciais. Ela ia ter que pedir falência. Não tinha outra opção. O Bruce me ligou no dia depois do veredicto. Acabou. Ela vai pedir Chapter 7 na semana que vem. Tudo o que ela possui vai ser liquidado. A família do Hudson pega alguma coisa. Eles vão pegar centavos por dólar, mas não é realmente sobre o dinheiro para eles. É sobre responsabilidade. Eles queriam que ela enfrentasse consequências. Ela enfrentou. Ela enfrentou. E só para você saber, ela tentou mais uma vez te arrastar para isso. O advogado dela sugeriu que você tinha alguma obrigação financeira como ex-cônjuge. O que o juiz disse? Riu fora da sala de audiência. Vocês estão separados há quase 1 ano. O divórcio é final. Você não tem obrigação. O juiz na verdade te elogiou por se proteger legalmente. Bom ouvir isso. Você parece aliviado. Eu estou. Isso significa que realmente acabou. Acabou. Ela não pode te tocar. Não pode reivindicar nada. Não pode continuar aparecendo. Se fizer, é assédio, e você pode conseguir uma ordem de restrição. A agente desligou. Eu sentei no pátio dos fundos, o mesmo lugar onde eu estava tomando café quando ela ligou meses atrás. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Eu quase não olhei, mas alguma coisa me fez checar. Era uma mensagem dela. Espero que você esteja feliz. Você conseguiu o que queria. Eu encarei por um momento, depois digitei uma resposta. Eu não consegui o que eu queria. Eu queria uma parceira que valorizasse o que a gente construiu. Você destruiu isso.
O que eu consegui foi a capacidade de seguir em frente de alguém que não conseguia ver valor e estabilidade até que sumisse. Isso não é a mesma coisa. Eu apertei enviar, depois bloqueei o número. Uma semana depois, eu trombei com a Josie, uma colega de um projeto que eu tinha trabalhado 2 anos atrás. A gente sempre teve boas conversas, mas eu era casado na época e nunca persegui nada. Você parece diferente, ela disse no café onde a gente se esbarrou. Diferente como? Mais leve. Como se você não estivesse mais carregando algo pesado. E isso é preciso. A gente conversou por 1 hora. Ela mencionou que tinha terminado um relacionamento longo recentemente também. A gente trocou números. Eu não sabia se ia dar em alguma coisa, mas pela primeira vez em anos, eu estava aberto à possibilidade. 2 meses depois, eu estava revisando as imagens de segurança do sistema da minha casa e notei uma coisa. Minha ex tinha passado de carro 3 vezes numa mesma semana, diminuindo a velocidade na frente da propriedade, mas nunca parando. Eu liguei pro Bruce. Manda entrar a ordem de restrição. Ela ainda está orbitando. Vou ter isso feito até sexta. A ordem foi concedida. Ela estava legalmente proibida de chegar a menos de 150 metros da minha propriedade ou me contatar de qualquer forma. Eu nunca mais ouvi falar dela. 6 meses se passaram, depois 1 ano. A vida caiu num ritmo que parecia sustentável. Projetos de trabalho vinham e iam. Josie e eu começamos a namorar, indo devagar, construindo algo sem a urgência ou o caos que tinha definido meu relacionamento anterior. Uma noite, Josie perguntou sobre a ex-esposa. Você já se pergunta o que aconteceu com ela? Não realmente. Nem curioso? Ela fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Esses caminhos não se cruzam mais. Isso é bem final. Tem que ser. Algumas pessoas são lições, não conexões para a vida toda. Ela me ensinou o que eu não vou tolerar. Isso é valioso, mas não significa que eu preciso ficar checando a vida dela. Josie assentiu, entendendo. Pelo que vale, fico feliz que você aprendeu essas lições antes de a gente se conhecer. Eu também. Eu nunca soube o que aconteceu com ela depois da falência. Ouvi por conhecidos em comum que ela tinha se mudado para outro estado, tentando recomeçar. O Hudson aparentemente tinha voltado para a família dele, recebendo o cuidado que precisava sem envolvimento dela. A mediadora nunca mais me contatou. As mensagens ameaçadoras pararam. As passagens de carro acabaram. Todo o capítulo fechou, não com drama ou algum confronto final, mas com distância e documentação e limites que realmente seguraram. Algumas pessoas provavelmente esperavam que eu me sentisse vingado ou triunfante. Eu não senti nenhum dos dois. Eu me senti livre. Livre de alguém que me via como um plano reserva. Livre da constante questionamento do meu valor. Livre de entrar na minha própria casa e ficar se perguntando se eu seria criticado por como eu vivia nela. A casa continuou sendo minha. A vida que eu construí continuou sendo minha. A paz que eu encontrei continuou sendo minha. Ela me chamava de chão que ela pisava enquanto ele era o céu em que ela voava. Acontece que ser o chão era exatamente certo. Sólido, estável, inamovível. E quando ela caiu de volta para a terra procurando algo para pousar, aquele chão não estava mais disponível. Eu não me senti frio por isso. Eu não me senti bravo por isso. Eu me senti claro. E essa clareza valia mais do que qualquer missão de resgate jamais poderia valer. O passado ficou no passado, onde pertencia. E eu continuei seguindo em frente, um passo deliberado de cada vez, no chão que eu escolhi para mim mesmo. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que você vai gostar. Fique à vontade para clicar neles. Eu estarei te esperando na próxima história. Até breve.